Marcos 4:35, que vai nos dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Que eu não venha dizer nada daquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para mim e para o Teu povo nesta noite. Pai, tira os impedimentos, tira os empecilhos, tira tudo que não provém de Ti, para que nós possamos absorver a Tua palavra nesse momento. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode se assentar. Aleluias. Jesus acalma o mar. Aleluias. Pastor, eu conheço essa palavra, eu conheço esse episódio de muito. Eu conheço tudo isso. Mas se nós pararmos para analisarmos o que vem a ser uma tempestade, dá até medo de pensar o que é uma tempestade. Talvez muitos de nós ainda não fomos pegos de surpresa em meio ao mar em uma tempestade. Nós estamos acostumados a ver uma tempestade aqui do tempo, quando chove demais, às vezes o barranco cai em cima de casa, inunda a cidade, carros são engolidos por crateras, mas nada disso se compara a uma grande tempestade no mar. Eu imagino, eu até entendo que aqueles discípulos estavam com medo, sim. Apesar de eles andarem com Jesus o tempo todo, saber que Ele pode todas as coisas, Ele podia todas as coisas, mas eles temeram por qual motivo? Porque Ele estava dormindo no barco. Então Ele achou que eles iam morrer, porque Jesus não deveria estar dormindo. Só que nós sabemos que nessa época Ele estava em carne e osso ali. Então as paixões que a gente passa, Ele passou. Então Ele passou um bom tempo pregando ali naquele lugar. Então Ele cansou, Ele entrou no barco e dormiu, cansou. Muitas vezes nós cansamos, não é? De lutar. A gente não vê a hora de chegar em casa, tirar um cochilo de uns 15 minutos, 20 minutos, para depois acordar e prosseguir. Jesus adormeceu. Mas o que eu quero dizer nesta noite para você, que não importa se Jesus adormece, mas diz a palavra que Ele vela pelo meu sono, pelo teu sono. Aleluias. Enquanto eu e você dormimos, Ele nos guarda. E a tempestade, amados, a vida não é feita só de momentos tristes, momentos alegres, mas é de momentos tristes também. Muitas vezes nós somos obrigados a passar por uma tempestade. E eu quero aqui falar um pouquinho de 3 tipos de tempestade. E que eu acredito que cada um de nós já passamos por cada uma delas. Num dado momento, já passamos. Porque quem é que vai louvar, glorificar no meio de uma luta tremenda? Que muitas vezes aos nossos olhos não tem saída. Não tem jeito mais para mim, não tem jeito para minha filha, não tem jeito para ninguém. Mas é um pensamento errado, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que se faz presente em nossas vidas. Então, a tempestade no mar é uma coisa. Agora, a tempestade na vida do cristão são as nossas lutas, são as nossas situações que muitas das vezes nos impede de olhar para os olhos de Cristo, mas nós ficamos olhando para o tamanho do problema, quando na verdade teríamos que olhar ao contrário. Então, para que nós venhamos vencer a tempestade, nós temos que estar firmes nos caminhos do Senhor. Nós temos que buscar todos os dias a estar forte, porque os dias maus já estão aí, à porta, já estamos vivendo.
E se nós não estivermos juntos, unidos, para que um dê força para o outro, fique firme. Nós vamos sair disso, fica firme, irmã. Nós não vamos aguentar. Então eu quero falar um pouquinho aqui, afinal, Jesus fala para nós, né? No mundo tereis aflição. Quais aflições, pastora? Todas elas que vierem sobre nossas vidas, nós temos que estar preparados para que não venhamos cair. Para que venhamos continuar de pé, porque a gente sabe que vamos passar e vamos sair daquilo. Nós não vamos permanecer eternamente na tempestade. E eu gostaria de falar sobre a primeira tempestade que pode ser causada na vida do crente. E essa tempestade, quando a gente entra nela, a gente coloca todo mundo que está em volta da gente na tempestade também. Porque a gente não vigia. Então essa tempestade que nós mesmos causamos para nós, é aquela quando nós desobedecemos ao Senhor, né? A Bíblia narra, aleluias, um fato aqui, uma história de um profeta que Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro. Todo mundo sabe o que nós estamos falando, né? Jonas. Ele desobedeceu a voz do Senhor. E ele colocou todo mundo que estava no barco em perigo também, pela desobediência dele. Muitas vezes, quando nós agimos dessa forma, nós colocamos os nossos parentes na luta, na dificuldade. Colocamos nossos irmãos na dificuldade, quando desobedecemos ao Senhor. Então não podemos desobedecer. Se Deus manda ir, vamos. Se Deus manda falar, fala. Se Deus manda calar, cala-te. Então, esse pessoal aqui que estava no barco, eles estavam acostumados a ver os milagres de Jesus. Mas só porque Jesus dormiu, eles achavam que iam morrer. Não é assim que funciona. Nós temos que, em todo o tempo, declarar: o meu Redentor vive, e nenhum mal irá me acontecer. Aleluias, porque Ele passa conosco na tempestade. E quando não passa, Ele vê de longe que nós estamos remando, que nós estamos lutando para sair dela. E Ele, lá de onde Ele está, Ele fala: basta. Eu estou no seu barco. É difícil, pastora, você está na prova, você glorificar? Mas é na prova que nós temos que glorificar, porque é na prova que nós vamos vencer, é na prova que nós vamos chegar mais perto de Cristo. É na prova, é no lugar, no ambiente que só tem você. Você vai chegar e falar: olha, não tenho pastor A, não tenho pastor B, não tenho irmão A, não tenho irmão B, só sou eu e o Senhor. O que eu faço, meu Deus? O Senhor nos capacitou para que nós, tenhamos aquela conversa particular com Jesus. Porque nós podemos. A partir do momento que nós fomos escolhidos no ventre de nossa mãe, aleluia, Ele nos deu poder para pisar nas cabeças de serpentes e escorpiões. Então nós não podemos temer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor disse mais: eu venci o mundo, vocês vencerão. Nós vamos vencer. Mas não podemos desistir. Não podemos, aleluias, desagradar ao Senhor com nossos pensamentos. Eu quero minha bênção para ontem, mas a bênção virá no tempo de Deus. Então somente eu tenho que aguardar e esperar com paciência na bênção. E enquanto ela não vem, eu vou glorificando, eu vou exaltando. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvar. Como muitas vezes eu já ouvi em outras épocas: nossa, Mara, você está nesse problema e está assim indo para a igreja? Sim, é assim que Deus me quer, indo para a igreja. Talvez se eu não estivesse no problema, eu não estaria na igreja, não é? Estaria longe. Mas não, eu estou com problema, então eu tenho que permanecer com Jesus. Porque eu sei que Ele é o único que pode me tirar de lá. O irmão pode interceder, o pastor pode interceder por mim, mas é Jesus que vai fazer a obra. É Ele que vai me tirar dessa tempestade. Mas eu tenho que ficar firme, porque as situações vêm, os telefonemas com notícia ruim vêm, e eu tenho que estar firme. Você tem que estar firme. A segunda tempestade, aleluias, que eu quero mostrar para vocês, que muitas vezes nós passamos, é aquela tempestade que testa a nossa fé, não é? Muitas vezes você passa por uma situação, aí pergunta: mas por que eu estou passando por isso? Eu estou nos cultos todos os dias, eu oro, eu jejuo, por que eu estou passando? É porque tem que passar. Mais prova ainda. Deus quer ver até onde eu aguento. Deus quer ver até onde você aguenta. Porque as perseguições são grandes, as lutas são grandes.
não é? Mas nós não podemos desistir, porque aqueles heróis da Bíblia, que falam lá em Hebreus 11, eles creram. Noé acreditou que iria chover. Deus mandou ele construir a arca e colocar um casal de cada espécie, entrar com toda a família, porque viria o dilúvio. Ninguém acreditou, mas Noé acreditou. E o que aconteceu com a história de Noé? Todos nós sabemos que foi salvo ele e a casa dele, né? Então, para que a nossa casa seja salva, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar na palavra. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos aguardando que um profeta aponte para nós e fala: você é isso, isso, isso. Não, Deus está falando através da palavra, está falando através dos louvores. Desde quando nós passamos daquela porta para cá, Deus já começa a falar conosco. Se nós estivermos ligados na fiação, nós vamos ouvir Deus falar conosco. Não precisa de ninguém estar entregando e apontando para você, não. Você veio buscar, nós sabemos que Deus fala. Deus fala até através das crianças. Fala para a gente, nós temos que ficar ligados. Não podemos, aleluia, deixar a nossa fé diminuir. Você veja que Deus é tão misericordioso conosco, que Ele fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é tão pequenininho, né, nós vamos ser beneficiados. Imagine. Só que muitas vezes as circunstâncias, as situações que passamos, dá a entender que não vai acontecer. A gente é carne. Hoje eu estou tão bem, mas olha, ontem eu não estava nada bem, viu? Parecia que tudo estava acontecendo de ruim. Muitas vezes o cristão não vigia, ele fala, né, essas palavras. E a palavra diz que, né, a palavra tem poder, nós temos que saber o que fala. Então, para nós conseguirmos permanecer na fé, temos que estar em Cristo. Temos que estar na videira verdadeira. Louvado é o santo nome do Senhor, né? E o pessoal que estava nesse barco aqui, eles, no momento, a fé falhou, né? O medo tomou conta. E assim muitas vezes acontece conosco. Por conta do medo, a fé afasta da gente. Ou a gente afasta da fé. Ou eu não tenho mais a fé como eu tinha no primeiro amor, né? Está tão difícil a luta, pastora, está tão feio aí fora. Então eu sei que está feio. Mas se nós estivermos debaixo do aprisco do Senhor, para nós não vai estar feio, porque Ele vai prover todas as coisas. Ele providencia tudo, né? Ele liberta, Ele livra, Ele cura, Ele manda provisão do alto céu, Ele manda provisão. Não temos que desesperar, temos que desanimar, né? Eu tenho aprendido muito, as duras penas, né? E uma vez a presbítera disse, né? Gente, deixa de mimimi, mas é verdade. E eu estou deixando do mimimi, deixa de ser coitadinha. Ninguém olha para mim, eu estou passando por isso, ninguém olha, mas Deus está olhando. Eu não preciso que o irmão olhe para a minha situação. Eu preciso que o irmão ore por mim, junto comigo. Não é? Mas eu tenho que tomar atitude. Tenho que falar, não, eu sirvo um Deus grande, um Deus que tudo pode. Eu não tenho que ficar choramingando, não. Eu não tenho que ficar comendo migalhas, não. Porque eu sou filha do rei. Passo por problemas? Passo sim. Quem não passa? E se não tivéssemos problemas, não estaríamos aqui cultuando a Deus. Não é? Porque todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, muitas vezes a gente vem com um pedido por um parente perto, parente distante. Mas o fato é, se eu de algum momento não acreditar, eu não tiver fé, o meu milagre não vem. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar que tudo vai mudar. Eu tenho que acreditar que aquela situação vai passar. Não é? Isso nos mostra que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente, né? Não parar. E aqui esse pessoal que estava no barco, Jesus viu que eles estavam dentro do barco. Enquanto ele foi orar, de longe ele avistou os discípulos no barco. E ele também avistou a grande tempestade que viria. E ele viu de longe que os discípulos estavam passando, né, necessidade, estavam com medo, estavam passando por uma tempestade muito grande. Deus sabe quando nós estamos passando por uma tempestade grande. De longe ele vê e ele cuida para que nós saiamos dela. Quando ele não pode estar conosco, ele cuida de longe. Que muitas vezes a gente fala, puxa, Deus não está vendo o que eu estou passando? Tá, Ele está vendo sim. Ele não está vendo. Muitas vezes no silêncio ele também fala conosco, né? Ele quer testar a minha fé. Puxa, Deus não está falando. Alguma coisa está errado.
vou sair da igreja, vou procurar um outro lugar. Ué, o errado não é a igreja, o errado é você. Você não está vendo o que Deus está fazendo. Você não tirou a venda dos olhos ainda para ver o que Deus faz todos os dias na sua vida. Aqueles livramentos que Ele nos dá, aquele que nós vimos e o que nós não vemos também. Então esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus maravilhoso. Nós só temos a ganhar com Ele. E tem a terceira tempestade que vem para destruir cada um de nós, né? Em uma outra ocasião, Jesus e seus discípulos entraram junto em um barco rumo a Gadara, que era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Mas durante a viagem o mar se agitou. Outro episódio. Se você não acredita que Deus pode mudar, não vai mudar mesmo. Então você tem que acreditar que Ele muda. Ele muda situações. Aleluias. A Bíblia diz que era tão forte que encheu o barco de água, né? Então veja que estar numa tempestade é preocupante. Mas, porém, se nós ficarmos firmes no Senhor, nós vamos passar nessa tempestade tranquila. Porque sabemos que Ele está lá no barco. Sabemos que Ele está conosco. E se não está, Ele está vendo de longe e está mandando provisão. Aleluias. Não é? Então veja que tem determinadas tempestades que a gente vai atrás, que a gente procura, né? Como quando você quer tentar resolver alguma coisa de um parente, você acaba pegando o peso que ele está carregando. Ele não quer saber de Jesus e você pega o peso dele para você e não tem necessidade de pegar peso. É entregar ele nas mãos do Senhor, porque só o Senhor pode mudar ele. Eu não vou conseguir mudar, né? Nós não vamos conseguir mudar. Só o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa que ele está no pecado, que ela está no pecado, que ela tem que voltar para a casa do Senhor. Não vai ser o muito falar, não vai ser brigar que vamos conseguir, não, deixa essa parte para o Senhor, que Ele faz todas as coisas para mim e para você. Por isso, aleluias, independente, amados irmãos, irmãs, independente da situação que você tenha que passar, ou que você esteja passando, aleluias, então somente creia que Deus está nessa situação. Deus vai nos tirar de uma determinada situação. Por mais que impossível pareça aos nossos olhos carnais, aos olhos espirituais tem saída. Porque Ele é a saída. Jesus é a saída para nós. Ele está conosco, Jesus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Em todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias, né? E então diz aqui que esse pessoal aqui que estava no barco, no momento lá, ele ficou sem fé. Quantas vezes a gente deixa a fé cair, né? Porque parece que está tão difícil, parece que não vai acontecer nada, mas só parece porque acontece. Porque Deus, aleluia, Ele tem estratégia para tudo em nossas vidas. Porém, nós temos que tomar posição, porque muitas vezes nós nos colocamos na tempestade, né? Outras vezes Deus nos coloca para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos dar testemunhos o que passamos e que o Senhor nos livrou, libertou, né? Então, existem determinadas tempestades que, aleluias, eu tenho que olhar com os olhos da fé que estou saindo dela. Eu vou sair dela, eu já saí dela, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que temos que obedecer? Para não se afastar, né, de Jesus. Ele fala assim, espera um pouco, mais um pouco, e tudo vai acontecer. Mas a gente quer pôr as mãos da gente, né? Eu tenho o hábito de entrego minha filha nas mãos do Senhor, mas aí às vezes eu me pego chorando, me pego preocupada, e eu falo, Senhor, me perdoa, se está nas suas mãos, é o Senhor. Eu digo para ele assim, Senhor, eu não sei onde ela mora, que ela não me falou, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Mãe, só muda de endereço, né? Tudo igual. Você fica preocupado realmente. Mas eu entrego na mão do Senhor e falo, Senhor, o Senhor sabe onde ela está. O Senhor sabe o que ela está fazendo. E eu clamo a Ti, né? Para que liberte ela dessa escravidão que ela esteja, talvez. Porque para deixar de vir à casa da mãe, está na escravidão, né? Mas tudo bem. O Senhor está guardando ela. O que eu tenho que fazer é eu me fortificar. Para que eu tenha força para orar por ela. Nós, mãe, temos que nos fortalecer, pais nos fortalecer para ajudar os nossos filhos. Porque eu costumo dizer que, no meu caso, pelo menos aconteceu. Nasceu, cortou o umbigo, mas parece que não cortou, porque sempre que precisa, vem buscar. Sempre que precisa, vem buscar a mãe. Assim é com o cristão.
Muitas vezes deixamos para procurar o Senhor quando nós estamos precisando, não é? Quando está tudo bem, eu vou para a praia, eu vou viajar, eu vou para cá, eu vou para lá. Então eu não preciso ir agora. Eu vou uma vez por semana e está bom demais. Eu tenho tudo, né? Mas aquele, aleluias, que não tem, ele vai buscar. Só que eu não acho certo buscar o Senhor só quando precisa, né? Porque lá no Salmos 116, 112, versículo 16, que fala: que darei eu por tantos benefícios que o Senhor tem feito para mim, Senhor. Tudo que Ele tem feito para mim, para você, né, amados? Se a gente está aqui hoje é porque Deus permitiu. Se nós passamos por essa pandemia sem mal algum, é porque Deus nos ama. Porque estamos debaixo das potentes mãos dEle. E temos que permanecer em qualquer situação, na alegria, na tristeza, na doença, né, na cura. Temos que estar juntos. Temos que sofrer o que o irmão sofre, não é? Porque é assim que Jesus nos ensina. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então veja, amados, que não é fácil entrar no reino não vai ser fácil chegar ao reino do céu, não. Vai ter luta. Vai ter luta. Amém? Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós venhamos nos fortalecer uns com os outros, né? Se eu ver uma irmã tristinha lá, eu chego e falo: irmã, está tudo bem, irmã? Precisa de ajuda, quer uma oração, né? Se ela responder, amém. Se ela não responder, você vai orar por ela também, porque você está vendo que ela não está bem, né? Você vai orar por ela. É isso que Deus quer de mim e de você. A busca, né? O amor verdadeiro de mim para vocês e de vocês para mim, né? Porque Deus, Ele é grande. A única coisa que nós temos que pensar: não temos que temer. A palavra do Senhor fala uma vez a cada dia, 365 dias Ele fala: não temas. Não temas. Em toda situação Ele fala: não temas. E mesmo assim a gente murmura, mesmo assim a gente tem medo, mesmo assim a gente se preocupa. Não temos que se preocupar com nada. O dia de amanhã a Deus pertence. Ele sabe que eu preciso comer, Ele sabe que eu preciso vestir, Ele sabe que eu tenho que pagar a água, a luz, Ele sabe de tudo isso. Mas o que diz a palavra? Buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas Ele vai acrescentar a nós. Uma coisa é certa: Ele não despede ninguém vazio. Todos nós vamos sair daqui com a nossa bênção na mão. Todos nós vamos sair daqui com a nossa fé lá em cima. Todos nós vamos sair daqui, aleluia, levando o que nós viemos buscar. E que nós venhamos continuar dando adoração, louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar orando. Amém? Aleluias, para que o Senhor venha operar grandemente na minha e na sua vida. Que venha aumentar a nossa fé. Que nós venhamos a tirar toda a venda dos olhos e ver somente o agir de Deus, as coisas boas que Deus faz para cada um de nós. Amém? E muito mais Ele tem para que nós possamos chegar ao céu. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante da Tua presença nesta noite. Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que venha aumentar a nossa fé. Pedindo a Ti, Senhor amado, que não venha deixarmos, Senhor, esmorecer. Que não venha deixar, Senhor, temer. Nós temos sim que temer o Seu nome, Senhor amado. Liberta o Teu povo, Senhor, aquele que está, Senhor, aprisionado em alguma situação. Liberta, Senhor. Vai libertando com o Teu poder, com a Tua glória. Mova as águas neste lugar. Vai movendo com o Teu poder, com a Tua glória sobre nossas vidas, ó Pai. Senhor, venha acolher as nossas petições nesta noite, Pai. Senhor, abençoa aquele, Senhor, que está precisando. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor amado. Abençoa com a cura. Abençoa, Senhor, aqueles, Pai, aleluia, que está fraco, abatido, que está sem força para caminhar para a Tua casa. Senhor, envia o Teu anjo ali naqueles lugares, ó Pai, para que eles possam sair, para que eles possam vir para a Tua casa e ver que somente Tu és o Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és aquele que cura, que livra, que liberta e leva para o céu, Senhor. Abençoa cada irmão que aqui esteve. Abençoa aqueles que não estão conosco, mas abençoa onde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus, e traga o Senhor em paz para a Tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.